Oi, turma. Do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda. No capítulo 3, Adaptação ao Novo Lar, a gente vai dar continuidade. Com o suceder do tempo, mediante o exercício cada vez maior das faculdades mediúnicas, os fenômenos tornar-se-ão normais, tornando esse delicado sentido físico mais primoroso e transcendental. Então, à medida que a gente vai evoluindo, vai ser normal a comunicação entre o mundo espiritual e o encarnado, né? Porque, afinal de contas, a nossa essência é espiritual. Cada vez mais se constata que a energia espiritual é a portadora de todos os valores que constituem a vida animal e especialmente humana. Então, a nossa essência, tanto humana como animal, é a espiritual. Graças aos estudos da fenomenologia mediúnica, mais ampla gama de ocorrências passa a fazer parte do cardápio existencial por facultar a penetração em faixas vibratórias ainda pouco conhecidas e vivenciadas. Ali estávamos em um mundo vibrante, com movimento e recursos poderosos que, no entanto, passavam despercebidos às pessoas que residiam ou se encontravam nos diversos setores em plena atividade. Seriam dois mundos em perfeita sintonia ou apenas um mundo em duas especialidades de percepção? A verdade é que em cada momento de reflexão, mais encantado com as descobertas e identificações que faço, reencontrava sempre a vida nas mais diversas expressões. O dia afinava-se lentamente, permitindo-nos ver à distância a linha do oceano, confundindo-se com as nuvens coloridas do sol poente. Nesse momento, passamos a escutar uma antiga melodia religiosa de Palestrina, o grande compositor sacro que parecia tangida por mãos e vozes invisíveis. Observamos e sentimos uma suave brisa agradável que invadia todos os recantos da instituição. Nessa ocasião, um dos membros do nosso grupo, que fora médico virologista, na sua última investidura física, murmurou gentil: é a hora do Ângelus, das orações de louvor a Maria Santíssima, na sala de atividades mediúnicas, para onde devemos rumar. O doutor Eudalbo fora-nos apresentado antes de iniciarmos a jornada, e fora na terra um grande e devotado estudioso da virologia, Dr. Eudalbo. Diversas vezes estivera na instituição e desfrutava de muito respeito dos seus membros pela contribuição que dava em viroses menos letais, que ocorreram neste século e ainda remanesciam com episódios esporádicos. Afirmou que poderíamos acercar-nos do local, participar das orações e rápidos comentários realizados pelo irmão Gracindo. A sala de pequenas proporções estava repleta com chefes de departamento e alguns convidados e nos emocionamos com as lúcidas vibrações ambientais. Nada havia de adornos, caracterizando-se pela simplicidade austera dos lugares dedicados à meditação e à prece. À frente, a mesa em torno do qual, nos dias próprios, sentavam-se os membros da atividade mediúnica, em seguida algumas filas de cadeiras corretamente colocadas sem qualquer forma ritualística. Sobre o móvel encontrava-se as 5 obras da codificação espírita. O diretor enunciou uma emocionada prece e de imediato pediu ao irmão Spinelli que abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e lesse um parágrafo. A página aberta encontra-se no capítulo 6º do livro referido e assinala: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que Cristo veio ensinar os homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida ou que simplesmente duvida, as aflições caem todo o peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. O mentor solicitou-lhe que comentasse em breves palavras o magnífico texto, o que foi feito com um brilhantismo que lhe é peculiar. Paz seja conosco, iniciou o querido companheiro. Sempre nos referimos às misérias que nos acontecem no transcurso da evolução, olvidando-nos que elas são os frutos espúrios do nosso comportamento.
O Pai Celestial nos proporciona a reencarnação a fim de preparar-nos para a glória que nos está reservada. Entretanto, as heranças doentias do processo inicial permanecem dominando as nossas paisagens íntimas e empurrando-nos para os fossos do desequilíbrio e da insensatez. Compreendêssemos a necessidade da fé no futuro e nos pouparíamos no presente de acompliciamento com as paixões servis que nos aprisionam nos painéis da inferioridade. Confiássemos em Deus e adotássemos o comportamento ensinado e vivido por Jesus, e com certeza o nosso fardo seria leve sem qualquer fadiga. Eis porque o Espiritismo é a doutrina da consolação, semelhante ao que Jesus fez, ajudando-nos a agir corretamente sem a vã loucura de desejarmos a solução milagrosa dos problemas através dos mentores, cabendo-nos a nós próprios a realizá-la. Que o Senhor nos abençoe. O seu verbo sempre gentil e suave penetrou-nos o ser e esculpiu-se no âmago do ser. O mentor considerou a gravidade do momento na Terra e a preocupação de todos em relação à pandemia, que agora se tornava terrivelmente visível, com a agressividade de que se constituía, surpreendendo o mundo dito civilizado, mas ainda algo primitivo. Referiu-se aos aventureiros que se iriam aproveitar da circunstância dolorosa para ampliar o furto e a desonra, mas que a nós interessavam as preocupações do amor e da caridade, atendendo ao apelo planetário de misericórdia aos céus compassivos. Menos de uma hora transcorrida, a reunião foi suspensa e mantivemos algum diálogo com os demais trabalhadores da comunidade, enquanto a natureza respirava paz e bênçãos. Então, eles tiveram aqui um encontro, né? Como a gente sempre vê que a espiritualidade faz, as reuniões, para que eles possam orar, para que eles possam buscar entendimento para trabalhar. Então, a lição que fica para nós aqui, né? Eu creio que dá para a gente tirar, né? Que a gente precisa orar, instruir e servir, né? Não tem outra maneira da gente se sentir mais leve, mais educado espiritualmente, né? Se não for através de uma oração, uma disciplina durante a sua instrução, seus estudos. E a partir do momento que você se sente preparado, servir, né? Ah, mas assim eu não vou me sentir preparado nunca. Aí é o preguiçoso, gente, desculpa, né? Porque o preparado, ele não precisa ter nível universitário, não. Eu acho que basta você acompanhar alguns trabalhos numa casa espírita, acompanhar alguns trabalhos numa clínica de recuperação, numa ONG onde tem crianças abandonadas ou à margem. Você não pega, né, o jeito do trabalho e se encaixa e trabalha também? Então, eu creio que para você ser um servo do Senhor, né, para você ser uma pessoa ligada à espiritualidade, você não precisa fazer a faculdade de teologia para depois vir para o espiritismo e fazer 3, 4 cursos numa casa espírita para se tornar um espírita e aí sim você começar a trabalhar numa casa espírita. Eu acho que não é por aí, não. Dentro da casa espírita tem aquele que coloca a água para fluidificar, tem aquele que dá água para o palestrante, tem aquele que encaminha a pessoa lá do portão, que fala boa noite, bom dia, e encaminha para os setores da casa, tem aquele que limpa o chão, tem aquele que limpa uma privada na casa espírita, né? Eu acho que você precisa entender que para servir, você não precisa começar de cima para baixo, pode ser de baixo para cima, e esse de baixo para cima é tão importante quanto o de cima para baixo, né? Então, quando você passa a ser útil, essas mazelas que acontecem, né, esse mal todo que aparentemente vem para derrubar as pessoas, que causa dor e sofrimento, eles se tornam compreensíveis. E quando eles se tornam compreensíveis, é mais fácil você lidar com isso de uma maneira mais equilibrada, né, e buscando a solução. Porque quando você vê uma tormenta, que nem aconteceu sexta-feira, né? Um vento saiu levando telhados, saiu levando carros, né? Foi horrível. A chuva que deu e o vento que deu na sexta-feira foi realmente horrível. Mas se você plantar seus pés no chão,
erguer o seu pensamento em Deus e orar e pedir, Senhor, seja feita a sua vontade, você tiver o sentimento de espírito e não de encarnado, você vai ver que tudo isso fazia parte já de um planejamento. O que não está ligado ao homem, o que está ligado totalmente à natureza, né, é algo que Deus mandou, sem dúvida nenhuma. Né? A natureza está revoltada porque a gente pisa na bola com ela? Lógico que sim. Vai chegar um momento que a natureza não aguenta mais, a gente só tira dela, tira e judia, né? O homem, pela ganância, ele não tira mais uma madeira para fazer um sofá, né? Ele tira madeira em excesso para poder exportar, né? Ele tira e joga do lado aquela que não presta, ele não olha se presta ou não presta para aquilo que ele quer fazer. Primeiro ele tira, depois ele olha. Então, tudo e qualquer coisa na natureza que nós temos, que oferece para a gente um certo conforto, não é para ser usado e abusado. Tem que ter um limite, né? Tirou, coloca de volta. Não tem um ditadinho assim, né? Que a mãe sempre falava. Você tirou do lugar? Bota outro no lugar, então. Você quebrou um vidro de perfume? Dá um jeito de colocar outro vidro de perfume lá. Pede pro seu pai comprar outro e colocar ali para mim. Né? Então, a gente não repõe as coisas, a gente não tem esse hábito. Quebrou, quebrou, acabou. Né? Se a água acabar, e aí? O que vocês vão fazer? O que nós vamos fazer? Né? Teve gente que ficou aí e deve estar ainda sem luz. Parece que a energia na Zona Leste aqui, em São Paulo, só volta na quinta-feira. Desde sexta eles estão sem energia. Então, assim, alimentos estragando na geladeira. Pessoas que não conseguem tomar um bom banho, né? Não conseguem, dependendo do lugar, precisa da bomba da Sabesp para poder chegar a água, e para isso precisa de energia, não tem, então tá sem água. E todo esse transtorno, por quê? A gente sempre faz essa pergunta, por que acontecem essas coisas? Até onde o homem está sabendo utilizar aquilo que ele tem, e até onde ele não está sabendo utilizar, ele vai acabar ficando sem, né? E a espiritualidade mostra pra gente que para eles virem resolver os nossos pepinos, primeiro eles precisam se reunir e orar. Todos os livros que eu li até hoje, não teve nenhum que a espiritualidade veio até nós e que antes disso eles não tiveram que fazer a preleção, que era o sentar e orar. Depois receber as mensagens positivas que vão incentivar eles ao trabalho e depois o trabalhar. As mensagens positivas nada mais são do que os estudos, né? As obras, não só de Kardec, como o Evangelho, como a Bíblia, em alguns casos, depende da equipe que vai trabalhar, né? Os franciscanos, eu trabalho com a corrente franciscana. Eu sei que eles são ligados ao que é o trabalho de Jesus, a moral de Cristo. Eles seguem a Bíblia. Eles seguem esse evangelho vivo do Cristo, né? Então, para cada lugar, precisa ter esses estudos, essas orações, para depois colocar a mão na massa. Eu acho que é o que o texto vem frisar bastante, né? Adaptação ao novo lar. Então, para que você chegue, né, no local onde você vai agir, que seria o novo lar, né? Você tem que ter uma adaptação. Essa adaptação ela exige o quê? A oração, a instrução. Então, o espírito também, quando vai reencarnar, ele também tem que passar por esse processo. Ele tem que conhecer tudo ali do local, né? As situações que ele vai arcar, né? A família, o corpo, tem que estudar tudo antes da sua encarnação. Os espíritos, quando vão socorrer, eles também estudam todas as possibilidades, as coisas boas e ruins acontecerem, para que eles não sejam pegos de surpresa. Eu acho interessante isso, que todas as obras até agora que eu li, elas batem da mesma forma. É necessário que os grupos estudem, que orem para poder servir. E é o que a gente vai ter que aprender a fazer também.